Olá a todos! Bom, sejam bem-vindos ao canal Amor Próprio, Taroterapia. Aqui fazemos leituras que falam exatamente ou diretamente sobre você, sobre desenvolvimento pessoal e espiritual, ok? Mas hoje o tema do vídeo é diferente, eu estou aqui bem assim, cara de domingo. E eu queria falar sobre algumas coisas. Muito mais pra frente eu quero poder estar trazendo conteúdos a respeito de astrologia, que eu acho o máximo, acho que ajuda demais, assim, no nosso desenvolvimento pessoal e tudo mais. E eu sei que quando se fala de astrologia já vem aquele negócio tipo assim, se tarô, que é uma coisa que é completamente sincrônica, que não tem nenhum tipo de lógica ou exatidão, quem dirá astrologia, né? Só que não, a astrologia é extremamente lógica também, né? Porque, assim, o tarô, ele é muito sincrônico, né? Aquilo que sai lá é como, por exemplo, vou deixar isso aqui para vocês tirarem um pouco o foco da minha carinha de som. Mas o tarô, ele é muito sincrônico, então as cartas que aparecem ali, se você por algum acaso ter que parar a leitura ou ter que, sei lá, cair tudo no chão e espalhar tudo, você não vai conseguir voltar para aquele mês, para aquela mesma leitura, porque ele é muito do momento. Tem duas gatas, uma de um lado, outra do outro aqui, só olhando pra minha cara, né, minhas filhas? Então, assim, a astrologia é diferente. A astrologia, ela... pra vocês verem que eu não tô mentindo. A astrologia é diferente. Ela é uma foto, né, da posição dos planetas, uma foto da posição dos planetas no momento que a gente nasceu. E se a gente pensa que no o Criador do Universo, o Criador do Cosmos, a inteligência suprema que criou toda essa realidade, que criou a natureza, que criou os planetas, as estrelas, tudo, absolutamente tudo, é impossível a gente não compreender a astrologia como um conhecimento que tem lógica, né? Se fala das posições dos planetas e esse conhecimento, meu Deus, assim, é tão antigo, tão antigo, tão antigo que os tais magos que foram visitar Jesus quando ele nasceu, eles foram guiados pelo céu, pela estrela no céu. Então, assim, existe uma grande lógica, assim, nesse conhecimento e é muito importante, né? E eu, como a minha consciência, o meu signo está na consciência de Áries, e tá alinhado o que eu sou, a minha essência, que é o meu sol, com o que eu sinto, que é a minha lua, com o que eu penso, todos na consciência de Áries, é muito fácil para mim vir aqui falar de um monte de assunto, de um monte de coisa que eu tenho gravado aqui no meu HD e simplesmente fluir muito bem, porque eu absorvi esse conhecimento, entende? Mas por que eu tô dando essa volta toda? Porque tem dois temas que eu acho que é muito importante a gente conversar e que, infelizmente, a maioria da sociedade não consegue nem parar pra pensar, né? Então eu vou falar aqui sobre alguns pontos de vista meu, tá? Ponto de vista meu, perspectiva minha, tá? Que é a seguinte: como o conhecimento salva as nossas vidas, né? Bom, eu pelo menos, vivo numa realidade muito humilde desde muito cedo, ok? E eu
tive problemas pessoais profundos a respeito da minha família, que causaram uma estrutura muito disfuncional para mim, me desenvolver como ser humano, me desenvolver como consciência, né? Me desenvolver como consciência. Então, quando o ser humano ele não tem uma estrutura familiar muito bem organizada, mas com essa consciência de Ares, depois podemos falar sobre as outras consciências, mas nesse contexto eu quero ser mais específica e trazer também mais informações sobre mim para vocês entenderem como eu posso ajudar vocês, caso vocês queiram, tá? Quando a gente não tem um ambiente funcional, o nosso cérebro, uma realidade, uma família funcional, o nosso cérebro ele cria mecanismos de defesa para você lidar com aquelas situações, ok? Esses mecanismos podem ser através do humor, olha a unhazinha, só para lembrar que a gente não é perfeito. Pode ser através do nosso humor, pode ser através da nossa raiva, pode ser através das nossas explosões, pode ser através da nossa espontaneidade, pode ser através da nossa introspecção. Pode ser milhões de situações. Cada pessoa é um universo. Por isso que é importante o autoconhecimento, porque você nunca vai ser igual a mim, eu nunca vou ser igual a você, os seus pais nunca vão ser iguais aos pais dos outros, eles podem ter características importantes parecidas, ok? Mas não necessariamente vai ser a mesma coisa, tá? No meu caso, como eu não tive essa estrutura e eu tive contato desde cedo com o coletivo, tive contato desde cedo com crianças, então a partir dos 3 meses de idade, eu já fui e comecei a ser cuidada por outras pessoas que não eram exatamente meus familiares, porque minha mãe tinha que trabalhar, meu pai estava vivendo a vida dele, enfim. E eu falo isso com muita paz, porque eu já lidei com essa situação, tá? Por isso que eu tô compartilhando com vocês. Então eu fiquei em ambientes sociais, onde cuidavam de mim, por muito tempo. Até os meus 2 anos, que foi quando eu entrei no contexto escolar, creche, né? Então, passou-se os 2 anos na creche, depois veio o fundamental. Então, veio a pré-escola e o fundamental. Tudo isso foi gerando memórias, porque foi gerando experiências para mim, para o meu cérebro individual e memórias, ok? Essas experiências e essas memórias se tornaram ciclos na minha vida. Por quê? Porque você só consegue reagir a uma situação de acordo com aquilo que você já experienciou. Se você vive uma situação onde você se sente minimamente ameaçado, você tende a tomar as mesmas atitudes que você tomou ou não tomou no último ciclo. E é aí que traz toda a questão da evolução da gente como ser humano, toda a questão do desenvolvimento pessoal, porque quando a gente tem consciência disso, podemos tomar atitudes mais assertivas a respeito do que a gente quer, a respeito do que a gente sente que faz diferença na nossa realidade, tá? Então, quando eu comecei a ter mais consciência, porque assim, eu não vou ter aqui agora para mostrar para vocês, mas o cérebro humano, ele tem suas fases, né? Então, quando você tá na barriga da sua mãe até você fazer 6 meses, você tá numa fase. Quando você faz de 6 meses até 2 anos, até 1 ano, você tem uma fase. Então, somos divididos por fases e são nessas fases que vamos absorvendo essas experiências. Quando tomamos consciência, de fato, é mais ou menos quando chegamos aos 7 anos. Por quê? Porque aí já temos um sistema completamente pronto e amadurecido o suficiente para que você interaja com o mundo como um indivíduo particular. No espiritismo, né, para o espiritual, a criança aos 7 anos ela se desliga do vínculo com pai e mãe. Por quê? Porque ela percebe que os pais
não necessariamente sabem o que se passa dentro da cabeça dela, não necessariamente entendem o que ela sente, não necessariamente são capazes de se conectar com ela da forma como ela imaginava antes dos seus 7 anos. Porque quando a gente é bebê, ali do recém-nascido até os 7 anos, a gente sente um vínculo tão grande com os nossos pais que é como se eles fossem uma extensão da gente. E quando a gente chega nos 7 anos, isso acaba. E aí você começa a viver a vida com a sua perspectiva. Aí, por exemplo, se você lida com situações de bullying, como eu particularmente lidei bastante, quando você entra nessa fase, você cria a sua forma de se autoproteger do sistema social, tá? Esse sistema social onde tem tantas crianças que estão passando pelas mesmas situações que eu passei, pelas mesmas situações que você passou, por situações piores, que criaram proteções maiores do que a gente e que lidam de formas totalmente diferentes da gente. Ter esse tipo de consciência na hora de lidar com as pessoas é muito importante, porque evita que a gente crie pensamentos, sentimentos que façam mal pra gente mesmo. Quando a gente consegue lidar com uma pessoa com a consciência de que aquele ser, ele viveu um contexto social, ele viveu um contexto familiar, ele viveu em um ambiente que o tornou daquela forma, é muito mais fácil de compreender, é muito mais fácil de não se ofender. Porque a realidade é que o nosso cérebro responde no presente. O nosso cérebro responde no presente com memórias do passado, com desejos do futuro. Então, assim, presente, passado e futuro é a mesma coisa para o cérebro. Se tá na sua memória, questões que você sofreu no passado, se tá na sua memória questões que você vivencia atualmente, com certeza essas questões estarão no seu futuro. E aí explica o porquê do ciclo, tá? Então, quando temos lá nossos 7 anos, começamos a experienciar coisas. Abrindo agora a conversa para falar sobre mim. O que aconteceu comigo? Como eu fui inserida desde muito cedo no contexto social e escolar, eu aprendi a colocar o meu foco naquelas tarefinhas que eu tinha que fazer. Fui a aluna nota 10 da sala? Fui a aluna que entregava tudo? Não. Mas também não conseguia criar vínculos porque eu não tive esse exemplo, digamos assim, dentro de casa. Então, eu ao invés de tentar me fazer vínculos com as pessoas, eu focava naquilo que eu tinha que fazer. Eu lembro que quando eu tava lá mais pra pré-adolescência, eu falava, nossa, quando eu venho pra escola é o único momento que eu sei o que eu tenho que fazer. E é muito triste, porque significa que não houve uma vida em si, né? Não houve um viver a vida durante aquele processo, porque quando eu chegava em casa era tudo muito desestruturado, não tinha uma rotina, não tinha uma coisa assim para seguir uma pessoa, todo dia a mesma pessoa que eu pudesse conversar. Quando tinha, não era uma conversa muito legal, eu acabava não me sentindo ouvida. Então, isso me fez ser uma pessoa muito mais introspectiva. E o meu apego pelo estudo surgiu assim. Quando chegou a pandemia, eu estava no último ano, no meio do segundo ano pro último ano, começou a pandemia. E eu estava trabalhando, só que eu fiquei muito indignada, primeiro já entrando no ensino médio público estadual, porque é assim, é um descaso. É um descaso. Mas enfim, quando eu vi que realmente a gente estava sendo empurrado para passar o ano, para ser aprovado e que não sei o que, eu fiquei muito decepcionada, porque querendo ou não, o meu ensino fundamental foi muito rico em conhecimento, mas quando chegou na estadual, ficou para baixo. E aí eu entrei numa deprê profunda. Profunda.
Então eu comecei a estudar astrologia, então eu comecei a estudar o tarô. E foram informações que eram leves para se digerir, porque é basicamente leitura, né? Leitura e escrever. E essas informações elas foram ficando gravadas na minha memória. Muito do que eu consegui estudar com foco na escola também ficou na minha memória. Mas como faz muito tempo que eu não reacesso, que eu não pego o caderno em que eu ia lá e eu anotava tudo, é muito mais difícil, certo? Então, a partir disso, como através do meu pequeno exemplo, a gente pode usar a nossa memória, o nosso cérebro de forma mais assertiva pra gente. Bem, a gente já sabe que o nosso cérebro ele cria mecanismos de defesa para reagir diante das situações que temos dificuldade. A gente sabe que aquilo que a gente viveu tende a estar sempre dentro de nós se não for curado. E o que hoje temos de tecnologia para fazer uma cura dessa situação? Ho'oponopono. Ai, que é isso? Pelo amor de Deus. Gente, o conhecimento é assim. As coisas têm nomes, às vezes têm nomes ruins, tá? Mas olha só. Ho'oponopono é uma prática de limpeza de memórias e traumas. Por quê? Porque consiste em você pegar um japamala, agora eu não vou ter aqui, mas é um cordãozinho, peraí que eu vou pegar pra vocês verem. Pronto, um japamala de 108 contas. É isso aqui. Eles normalmente vêm com uma franjinha aqui, só que o meu já tá antiguinho e eu acabei perdendo, tá? E o que a gente faz com isso daqui? São 108 contas, 108 pedrinhas, e você vai pegar cada pedrinha dessa e você vai repetir. Sinto muito, me perdoe, te amo, obrigada. Isso 108 vezes. Você pode fazer só com as palavras, você pode fazer com o seu nome, você pode fazer com o nome da situação que você está passando, você pode fazer com o nome da pessoa que você está lidando, você pode fazer com a emoção que você está sentindo, você pode fazer com as questões que você precisa resolver na sua vida. Porque isso daqui é como se você criasse uma experiência, é como se você criasse uma memória para o seu cérebro, é como se o seu cérebro aprendesse uma ferramenta nova, é como se o seu cérebro aprendesse uma coisa nova. Por que que é difícil fazer? Porque existe uma coisa chamada neuroplasticidade, certo? A neuroplasticidade é a sua capacidade a capacidade do seu cérebro de aprender coisas novas. Quanto mais neuroplasticidade você tem, significa que mais o seu cérebro é estimulado, que mais o seu cérebro alcança respostas ou soluções mais rápido, porque ele aprende mais rápido. Por quê? Porque está sempre sendo estimulado através do que? Dessas experiências que muitas vezes só são assertivas quando elas são buscadas por um conhecimento profissional. Por isso que o desenvolvimento pessoal é tão importante. Porque quando você desenvolve o seu pessoal, quando você desenvolve o seu conhecimento, quando você busca conhecimento, quando você estuda, quando você aprende, o seu cérebro ele tá abrindo, digamos assim, existe aquela coisa, mente fechada e mente aberta. A neuroplasticidade ruim é quando você tem a mente fechada. Quando tudo que vem para você de novo, você sente aquele bloqueio. Você sente que não vai funcionar, você sente que é mentira, você sente que é caô, tipo assim, entendeu? Mas quando você tem uma neuroplasticidade boa, você consegue pensar, tipo, nossa, mas será que isso faz sentido mesmo? Faz sentido? Eu vou tentar. Se eu conseguir, se servir para mim, vai ser legal.
mas se eu sentir que não tá adiantando nada, talvez eu tenha que ver outras formas de fazer, porque desse jeito não tá funcionando pra mim. É sobre isso. Quando a gente faz essa experiência de repetir 108 vezes essas frases, a gente está enchendo o nosso cérebro. Pensa você em uma discussão de 1 hora, 2 horas, 3 horas com uma pessoa cheia de ofensas, cheia de gatilhos, cheia de julgamentos. Quando você tá nessas conversas, é muito fácil, né? A gente tá sendo nutrido pela... A gente tá indo pela energia negativa e a gente vai até o fim e não pausa. Mas, quando a gente está falando sobre coisas positivas, parece que dá uma preguiça. Por quê? Porque o nosso cérebro aprendeu assim. Que para falar sobre coisa boa, para falar sobre coisa difícil, para falar sobre coisa que exige muito raciocínio, exige abrir muito a mente, é muito difícil. Mas para discutir é só eu reagir. E é por isso que o autodesenvolvimento e o desenvolvimento espiritual, o autodesenvolvimento e o desenvolvimento espiritual exige que a gente silencie, exige que a gente observe mais as situações. Quando a gente está lidando com um conflito e a gente para fazer as 108 vezes das frases do Ho'oponopono, nós abrimos espaço para literalmente observar de fora aquela situação, como uma pessoa que quer amar, como uma pessoa que quer se sentir perdoada, como uma pessoa que sente muito por aquilo. E às vezes o que eu sinto pode ser raiva, mas eu sinto muito por sentir raiva, entende? Gente, eu vou desligar agora, né, porque tem gente me ligando e eu acho que eu já falei sobre tudo que eu precisava, mas se esse vídeo fez sentido pra você, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostou, se você não gostou, deixa o seu dislike. Se inscreva, né, eu já falei, os meus serviços vão estar na descrição e na aba comunidade. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.